tive a sorte de no meu caminho, encontrar um poeta. Esse poeta é a pessoa que me fez tremer, fez-me deixar Paris e vir para Lisboa, para Portugal. Foi a qualidade mesmo, a qualidade da poesia, o prazer que dá o lê-lo, somente. Descobri a obra do Pessoa, naturalmente traduzida em italiano, nas lindas traduções do Antonio Tabucchi, e foi logo, portanto, uma paixão evidente, portanto, quase um amor cego. Eu acho que é a universalidade de Pessoa. Eu nunca senti necessariamente que estivesse a estudar um autor deste país, deste outro país. Pessoa foi mesmo uma janela para o mundo e continua a ser. Eu aprendi português pela Pessoa, só pela Pessoa. Comecei em Paris a tentar memorizar o Guardador de Rebanhos, e foi com esses versos que eu cheguei a Portugal. Era o único português que eu tinha, mas claro que quando uma pessoa já fala espanhol ou outras línguas da mesma família, faz com que o português não seja tão complexo. O que é complexo é o dinamismo do universo pessoano. Foi este livro, nesta edição, de facto, que eu encontrei aqui agora, mas que a primeira vez que eu vi foi na Cidade do México, numa livraria que se chama El Parnaso. Abri o livro por acaso, mesmo nesta página, e li Lembro-me bem do seu olhar. Foi o primeiro verso de Pessoa que eu li. Lembro-me bem do seu olhar, ele atravessa ainda a minha alma. Ninguém leu tudo o que Pessoa escreveu, até hoje. O pouco que eu já li de Pessoa basta-me para continuar a querer reler o pouco que eu li de Pessoa. É um autor, naturalmente, que nos deixou um legado enorme. A obra que ele publicou em vida era muito reduzida e que continua a ser escritor. Portanto, o Pessoa, na realidade, não morreu, está a continuar a escrever, está a continuar a publicar, graças a figuras que, com muita dedicação, tentam, não é, resgatar aquilo que está na arca. E, realmente, nesta arca ainda muito por descobrir, ainda muito por desvendar. Precisava muito de ter alguma coisa para escrever nesse momento em que queria escrever, e podia ser um livro, podia ser um guardanapo, podia ser uma carta, e os livros eram um dos muitos espaços imediatos que tinha para escrever. Nós defendimos que o espólio continuava nos livros, e de facto, quando foi declarado classificado Tesouro Nacional, o espólio que está na biblioteca e são os livros. E são livros fortemente anotados, com diferente tipo de notas. Temos até esta janela pequenina que dá para o nome Pessoa, e portanto recortou e andava já a brincar com o seu nome, e esta é uma espécie de pequeno desdobramento físico, mas é um pequeno desdobramento do nome. E temos aqui Charles Robert Annan, e já há outros nomes, já há outras personalidades, e o Pessoa começa a ser só uma janela dentro desse universo de personalidades. A arte é um esquivar-se a agir ou a viver. A arte é a expressão intelectual da emoção distinta. Esta é a primeira folha do espólio de Fernando Pessoa, e é muito simbólica. Diz ADC, que é Álvaro de Campos, ou L do D, livro do sossego, ou outra coisa qualquer. E portanto este é quase um aviso de navegação. Para a pessoa que for para o espólio, sabe que o que a pessoa está a escrever podia ser para muitas obras, que a própria pessoa não tinha certeza quando estava a escrever, se estava a escrever para o campo, se estava a escrever para os reis, se estava a escrever para o sossego, se estava a escrever sobre esoterismo. É o tipo de pergunta que nós temos todos os dias. Há muitos tipos de papéis. Este é só um aforismo, 2 linhas,
um papel cortado, é a metade inferior de uma folha. A maior parte dos papéis não estão com uma atribuição explícita. Estes são 4 folhas, 3 pelo menos com uma identidade material muito evidente, pela tinta, é o mesmo tipo de publicidade da revista Atena. Simplesmente estas 2 folhas estão juntas e esta terceira está em outra parte completamente diferente do espólio. E muitas vezes nós, para termos a sequência completa, temos que percorrer o espólio na totalidade, quer para encontrar, digamos, a metade que falta, ou para encontrar a folha que completa a sequência. Há inéditos absolutos, há inéditos parciais, simplesmente porque encontramos a peça que faltava. É uma espécie de puzzle, então, sempre em construção? Completamente, e muito, muito labiríntico, e quase a brincar connosco no sentido de que nossos investigadores podíamos passar a vida inteira a percorrer o labirinto e só aos poucos é que estamos a encontrar as partes que faltam. Este é um texto dactilografado do livro do Desassossego. Senti-me inquieto já, de repente o silêncio deixara de respirar e, mais tarde, ainda temos 2 linhas atribuídas a Álvaro de Campos. É a primeira vez que temos não um nome completo, abreviado, ADC, e temos uma folha, isto é quase papel de embrulho. Eu vou tentar abrir, isto já foi transcrito e muito do que temos está em português. Esta é uma das muitas folhas que está em inglês. O espólio de Fernando Pessoa está a metade em português, a metade em inglês e é uma parte significativa que está em francês. E é muito, muito grande. Há uma numeração que não é contínua, há indicações de continuar aqui, o que se calhar estava escrito aqui, ou para inserir isto ali. Temos caligrafia muito, muito difícil. E a primeira impressão de uma pessoa é: eu não percebo nada, nada. A caligrafia é sempre a mesma, muda com o tempo. O pessoa mais novo escreve de uma maneira mais legível, o pessoa mais velho escreve de uma maneira terrível. E é o mais interessante. E depois é uma parte que é quase frustrante quando a pessoa escreve. Começa a escrever com uma grande, grande nitidez. As primeiras linhas são muito, muito legíveis. As últimas são horríveis. Então a pessoa começa, consegue avançar e quer terminar. E conseguir transcrever a última linha e as últimas palavras é o mais difícil. As luvas são obrigatórias, a lupa que ajuda muitíssimo, a letra pequena, miúda do Fernando Pessoa, carimbos, letra escrita sobre outra letra, e estas são 2 ferramentas permanentes. Sim. A minha vida foi estar na biblioteca praticamente todos os dias, no horário de abertura até o fecho, acompanhar o horário da biblioteca e passar horas e horas inteiras. Hoje, com a digitalização é diferente. A digitalização vai permitir que nós comecemos a colocar nas gavetas certas opções. E o que está disperso, o que está nessas gavetas mal arrumadas, como já foi descrito o espólio, a digitalização facilita muito percorrer para reorganizar. Mas mesmo com a digitalização, a sensação do regresso às fontes e a paz que se pode obter de consultar os originais diretamente, não há digitalização nenhuma que possa substituir o contacto e a surpresa e a emoção, a epifania de ter os documentos na mão. Eu já percorri o espólio acho que 3, 4, 5 vezes, outros colegas terão feito o mesmo, e mesmo com esta experiência, quando estamos a pensar em publicar mais um livro, ainda sabemos que temos que contar com 2, 3 meses para digitalmente percorrer o espólio e termos a garantia que não está a fugir o campus escondido num canto, que não está a fugir uma folha que pode completar alguma coisa. São arcas, não é apenas uma arca. Nas arcas estavam 30.000 papéis, 30.000 documentos, se imaginar 300 livros de 100 páginas. É muito material, é material para ser trabalhado ainda por muitas gerações,
Eu podia, e não sou eu, muitas pessoas dedicarem a vida toda a trabalhar neste espólio e não íamos terminar. O intuito, o plano que temos é continuar a publicar o que o Pessoa escreveu nos últimos 5 anos de vida. Isso quer dizer dar a conhecer o muito que escreveu sobre iniciação, sobre esoterismo. E temos muitos textos de índole política, muito crítico da ditadura, do salazarismo, e temos ainda que conhecer muito melhor a prosa e a sociologia, os textos sociológicos políticos de Fernando Pessoa entre 30 e 35. E é uma sorte estar a trabalhar com Fernando Pessoa no sentido de que fosse outro autor, eu acho que eu já tinha ficado um bocadinho cansado. Isto é quase um universo literário. Isto é mesmo o que o Pessoa imaginou, toda uma literatura. E a pessoa pode ficar cansada, farta, enjoada do Ricardo Reis e então pode passar por o Álvaro de Campos. Está sempre a mudar, no sentido em que a pessoa está sempre a mudar. Nós, enquanto editores, sentimos que estamos a editar muitos autores e não apenas sempre o mesmo.